Bom, então hoje nós vamos entrar no capítulo 7 do livro Há 2000 anos, o capítulo que se chama As Pregações do Tiberíade. A gente já acabou na semana passada, né, o capítulo que falava do rapto. Então, o filho do Públio Lentulus, o Marcos, né, foi raptado e mostrou no final do capítulo, né, aquela apreensão muito grande, o Públio tendo um desentendimento, né, com o Sulpício Tarquínios, que vem e acusa a esposa dele, a Lívia, de ter alguma coisa com o governador. O Públio Lentulus não assume para o Tarquínios, para o Sulpício Tarquínios, essa desconfiança. Ele defende a Lívia, mas intimamente ele fica muito balançado com relação às dúvidas e tudo mais. E termina o capítulo do rapto, eles muito tristes, chorando bastante, né? E aí decidindo ficar na Galileia, ficar por ali para poder desvendar o que aconteceu e ir atrás do menino. Mas o Sulpício Tarquínios, inclusive, no final do capítulo, o Públio dispensa os trabalhos dele porque ele ficou realmente incomodado com a acusação direta que ele fez à própria esposa. Então vamos lá. Continuando, as pregações do Tiberíade. Alguns dias haviam decorrido sobre os fatos que acabamos de narrar. Em Cafarnaum, não somente o cenário, mas também os atores guardavam a mesma fisionomia. Então estava todo mundo naquela tristeza, o cenário ainda de preocupação, de busca. Compelido pela atitude irrevogável e enérgica do senador, Sulpício Tarquinius regressara a Jerusalém, obedecendo às ordens de Pilatos. Então, Pilatos, o governador, né, da Palestina, quando fica sabendo por uma ordem do senador que ele estaria livre dos encargos que ele tinha para com o senador, o Pilatos, então, faz com que Sulpício volte a Jerusalém, que por sua vez recebera a notificação de Públio Lentulus referente à dispensa do lictor. Não devemos esquecer que Públio permanecia na Palestina, com poderes amplos na qualidade de emissário de César e do Senado. Então, ó, isso é bom que a gente entenda, né? Um senador do Império Romano em um lugar tinham poderes extremamente grandes. Então, assim, ó, Públio ainda está na Palestina, com amplos poderes na qualidade de emissário de César e do Senado, a quem todas as autoridades da província, inclusive o governador, eram obrigados a acatar com especial atenção e máximo respeito. Então, o senador ele estaria até um pouco acima do próprio governador. Então, olha quem é a figura de Públio Lentulus, né, de Emmanuel, naquele contexto. O procurador da Judéia não se esquecera, portanto, de substituir Sulpício, do melhor modo possível, buscando conhecer com interesse os motivos do seu afastamento, assunto que o senador solucionou com o mais largo espírito de superioridade do ponto de vista político. Então, agora também para a gente lembrar, né? O Públio Lentulus tem esse poder. O governador está abaixo dele, mas o governador é o alvo de desconfiança do próprio Públio Lentulus. Só que o governador, apesar de ter a queda dele pela Lívia, não tem nada a ver com a história do rapto. Não está tendo encontro nenhum com a Lívia, a gente sabe. E o governador, Pôncio Pilatos, quando recebe a carta, a notificação de que o senador estava afastando o Sulpício dos serviços dele, o governador procura entender, né? Fala assim, o que será?
mas o senador, com uma postura politicamente adequada, né, com um espírito de superioridade, não moralmente, mas politicamente, não acusa, não fala nada contra o senador, o Sulpício Tarquínios. Até porque, se ele falasse, ele levantaria o fato de que a pessoa acusou a própria esposa de ser infiel, e principalmente porque o próprio o alvo, né, da desconfiança é o próprio Pôncio Pilatos. Mas o Pilatos não está sabendo de nada disso. E ele procura saber, e o Públio Lentulus, então, se sai adequadamente, né, politicamente correto. Pilatos coadjuvou com a melhor boa vontade o serviço de pesquisa quanto ao paradeiro do pequeno Marcos, movimentando funcionários de sua inteira confiança e vindo pessoalmente a Cafarnaum a fim de conhecer na sua intimidade as diligências efetuadas. Então, o governador está se mobilizando com interesse verdadeiro para descobrir o que aconteceu com o rapto do filho do senador. O senador recebeu-lhe a visita com as mais altas mostras de consideração e aceitou-lhe a cooperação. Quer dizer, olha isso, como o senador, de certa forma, está recebendo bem esse interesse do governador. Está dissipando, talvez, um pouquinho essa questão, essa dúvida com relação à moral da esposa. E, sinceramente, confortado, em vista de os acontecimentos desmentirem perante o seu fórum íntimo as caluniosas acusações de que era a vítima a esposa. Então, essa situação acabou amenizando um pouquinho o que lá dentro estava acontecendo, né, da desconfiança do senador com relação à acusação da própria esposa. E olha como a gente, vamos voltar nessa questão, né? A Lívia era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Não tinha um erro de conduta. Mas por que ele está se deixando levar, né? Por esse fantasma que está crescendo dentro do senador? Por conta de uma mentira, por conta de uma intriga, que começou com a Fúvia lá atrás, né? E o próprio Sulpício Tarquínios que estava junto para querer prejudicar esse relacionamento. Mas a postura do governador, Pôncio Pilatos, estava ajudando, amenizando a situação. Sua vida doméstica, porém, sofrera as mais profundas alterações. Não sabia mais viver aquelas horas de colóquio feliz com a esposa, da qual o separava um véu de dúvidas amargas e infinitas. Então, apesar de a postura do governador ter amenizado, intimamente ainda não está bem solucionado. Ele tem dúvidas e ele não conseguiu voltar a ser o mesmo com a Lívia. Então, olha como um veneno, uma mentira plantada, bagunça completamente um espírito ainda sem todo o preparo. Eu não sei se vocês lembram ou se todos aqui acompanharam, talvez a Adila não, né? Mas quando a gente estudou o livro Os Mensageiros, se eu não me engano, foi Os Mensageiros, que contou a história da Ismália e do Alfredo. E o Paulo, né, que era a terceira pessoa. O Paulo foi alguém que mentiu, prejudicou a Ismália, porque queria ficar com ela e ele inventou uma mentira para o Alfredo, que era o marido dela. E ela também era uma pessoa acima de qualquer erro de conduta moral, mas essa mentira levou ao desastre o próprio Alfredo, porque o Alfredo caiu na mentira. Acreditou e desconfiou da esposa e cometeu uma série de equívocos. Então, para a gente analisar o grau de preocupação, de responsabilidade perante alguma coisa que a gente fala que denigra a imagem de alguém, né? E isso às vezes se arrasta, né, por uma encarnação inteira. Então, o senador estava abalado. Ele não estava conseguindo voltar a ser o mesmo com a Lívia. Várias vezes tentou improficuamente readquirir a antiga confiança
e a sua espontaneidade afetiva. Então, ele até tentou, mas ele não estava bem intimamente. Rugas de pesar vincaram-lhe então o semblante. Ordinariamente altivo e orgulhoso, esfumando-lhe os traços fisionômicos num nevoeiro de preocupações angustiosas. Todos os seus íntimos, e inclusive a esposa, atribuíam ao desaparecimento do filhinho tão singular metamorfose. Então, para todos, aquela transformação dele não era por conta da desconfiança da esposa, era por conta do rapto do filho dele. Era justificável, né, de certa forma. Nas horas habituais das refeições, notava-se-lhe o esforço para desanuviar a fisionomia. Dirigia-se então à mulher ou respondia às suas perguntas carinhosas com monossílabos apressados, acentuando as palavras com um laconismo incompreensível. Sofrendo amargamente com aquela situação, Lívia apresentava-se cada vez mais abatida, tentando em vão decifrar o motivo de tantas provações e infortúnios. Muitas vezes procurou sondar o espírito de Públio, de modo a levar-lhe um pouco de carinho e consolação, mas ele evitava as expansões afetuosas com pretextos decisivos. Quase que lhe aparecia tão somente no triclínio, e feita a refeição costumeira, retirava-se abruptamente para o grande salão do arquivo, onde passava todas as suas horas de inquietadoras meditações. De Marcos, nenhuma notícia havia que lhe proporcionasse a mais ligeira sombra de esperança. Então, olha isso, conseguiram realmente fazer algo que não deixassem pistas. Por uma formosa manhã da Galileia, vamos encontrar Lívia em palestra íntima com a serva dedicada e amiga fiel, a quem replica nestes termos depois de carinhosamente inquirida acerca do seu estado de saúde. Então, né, a Ana pergunta para ela como que ela tá. E a Lívia falando, conversando com ela, sinto-me bem mal, minha boa Ana. À noite o coração bate-me descompassadamente e hora a hora vejo crescer-me no íntimo dolorosa impressão de amargura. Não poderia bem definir meu estado, ainda que o quisesse. O desaparecimento do pequeno enche-me a alma de lúgubres presságios, multiplicando o peso das minhas aflições maternas, quando não posso vislumbrar nem de leve a causa de tamanhos padecimentos. Então, a Lívia não entende, né? Por que tanta coisa acontecendo com eles, né? Primeiro era a filha, a Flávia, depois, né, o problema com a população lá, o governador, a Fúvia, o Sulpício, e aí agora o rapto do filho, e aí a modificação da personalidade praticamente do Públio, né? E agora é, como ela fala, né? Sobretudo, o estado de Públio, o que mais me acabrunha. Ele foi sempre um homem puro, leal e generoso. Mas de algum tempo a esta parte noto-lhe singulares diferenças no temperamento, agravando-se-lhe os sintomas doentios com maior intensidade após o incompreensível desaparecimento do nosso filhinho. Eu acho interessante, né, analisar um pouquinho aqui essas características do Públio, porque a gente sabe que ele tem essa questão, né, do orgulho, essa questão da cultura dele, né, e muito um pouco das decisões tiranas, né? Mas é interessante para que a gente veja que nenhum de nós, né, é todo treva ou todo só moral, né, coisas boas. Mas ele, apesar de ter essa questão do orgulho, de uma série de coisas que acabaram levando ele a decisões erradas que vão trazer consequências ruins para ele, olha como ela descreve ele. Ele sempre foi um homem puro, leal e generoso. E realmente são características que uma pessoa pode ter, apesar de ter outras questões
ainda menos apreciáveis, né? Mas essa é a descrição que a gente está tendo do próprio o Emmanuel, né? Na época. A mim se me figura que ele vem sofrendo os mais fortes distúrbios sentimentais com sérios prejuízos para a saúde. Bem vejo, senhora, quanto sofreis, aventou a serva carinhosa. Sei que sou uma criatura humilde e sem nenhum valor, mas pedirei a Deus que vos proteja incessantemente, restabelecendo a paz do vosso coração. Criatura humilde e sem valor? Diz a pobre senhora, buscando demonstrar-lhe o grau de sua estima sincera. Não digas isso, mesmo porque não sou dessas almas que aferem o valor de cada uma pelas posições que desfruta ou pelas honras que recebe. Filha única de pais que me legaram considerável fortuna, cidadã romana, com as prerrogativas de mulher de um senador, vês quanto sofro nos trabalhos amargos deste mundo. Os títulos que o berço me outorgou não conseguiram eliminar as provações que o destino também me trouxe, com a mocidade e a fortuna fácil. Reconhece, pois, que sendo eu patrícia e tu uma serva, não possuímos um coração diverso, mas sim o melhor sentimento de fraternidade que nos abre a porta de uma compreensão carinhosa, a valer por asilo suave nos dias tristes da vida. Então, olha que bonito, né, essa comparação que a Lívia está fazendo. Como não existe diferença, né, pelas posições que elas ocupam diferentes ali, né, na sociedade. Uma é muito rica, cheia de títulos, de facilidades, é, da questão monetária, né, financeira, material, e outra desprovida disso. Mas a Lívia falando, olha o quanto eu sofro. Eu não tenho, na verdade, vantagem nenhuma. Você, pelo jeito, né, apesar de ser considerada escrava, você vive mais em paz do que eu estou vivendo. E ela termina falando, né? E graças a Deus nós temos esse coração com sentimento de amor mais fraternal, universal. De mim para comigo sempre supus, contrariamente à educação recebida, que todas as criaturas são irmãs, filhas de uma origem comum, sem conseguir atinar com as linhas divisórias entre aqueles que possuem muitos haveres e muitos títulos e os que nada possuem neste mundo além do coração, onde costumo localizar os valores de cada um nesta vida. Senhora, exclamou a serva, tocada da mais grata surpresa, vossas palavras me comovem, não somente por partirem dos vossos lábios, dos quais me habituei a ouvir-vos sempre com carinho e veneração, mas também porque o profeta de Nazaré nos tem dito a mesma coisa em suas prédicas. Olha que interessante isso, né? A Lívia é um espírito adiantado. É um espírito que, sem conhecer tanto o que Jesus dizia, ela já sentia, ela já vibrava daquele jeito. E aí é o que a Ana agora está assumindo, afirmando, né? Eu estou extremamente feliz, não só porque eu estou ouvindo de você isso, mas porque bate com o que a gente ouve de consolação do Mestre Nazareno. Então, mostrando que a Lívia já é alinhada com o que o Cristo veio ensinar, né? E aí, quando ela fala de Jesus, a Lívia, né, recobra talvez, né, algo que ela tinha, por conta das preocupações, meio que deixado um pouquinho escondido, né, esquecido. Jesus? Perguntou Lívia de olhos brilhantes, como se aquela referência lhe lembrasse uma fonte de consolação, da qual se houvesse momentaneamente esquecido. Sim, minha senhora. E por falar nele, por que não buscardes um pouco de conforto nas suas divinas palavras? Juro-vos que as suas expressões sábias e amorosas
vos consolariam no meio de todos os pesares, proporcionando-vos sensação de vida nova. Se quisesseis, eu poderia conduzir-vos à casa de Simão, que é Simão Pedro, né? Era onde Jesus ia com frequência fazer as pregações dele. Então, se você quiser, eu posso te levar à casa de Simão, discretamente, a fim de receberdes o benefício de suas lições carinhosas. Receberíeis assim a alegria da sua bênção, se vos expordes as críticas, sem vos expordes às críticas alheias, nutrindo o vosso coração dos seus luminosos ensinamentos. Então, ela propôs levar ela meio escondida ali, para não expor, né? Para não falar, a mulher do senador foi lá ver o Messias, né? Ou foi se juntar aos pobres, aos pescadores. Então foi uma proposta, eu acho que vai te fazer bem, como na tentativa de ajudar a Lívia, né? Lívia pensou intensamente naquele alvitre que lhe figurava a providência salvadora, respondendo por fim: os sofrimentos da vida muitas vezes me têm dilacerado o coração, renovando os meus raciocínios acerca dos princípios que me foram ensinados desde o berço. E é por isso que, acolhendo a tua ideia, acho de meu dever procurar a Jesus publicamente, como o fazem outras mulheres destes lugares. Quer dizer, ela ouviu, refletiu e falou assim: eu acho que eu tenho realmente que procurar ele, mas publicamente. Não precisa ser escondido. Era minha intenção procurá-lo antes do nosso regresso a Roma, para lhe manifestar meu reconhecimento pela cura de Flávio. Fato que me deixou profundamente impressionada, mas que não nos foi possível comentar em razão da atitude hostil de meu marido. Agora, novamente desamparada, no estuar das minhas dores, recorrerei ao profeta por obter um lenitivo ao coração opresso e torturado. Mulher de um homem que, por força da sua carreira política, ocupa agora o mais alto cargo nesta província, irei a Jesus como criatura deserdada da sorte, em busca de amparo e consolação. Senhora, vosso esposo. Então aí a Lívia está pensando em ir realmente como alguém que está procurando ajuda no meio do povo ali. E aí a Ana se preocupa, mas e o seu esposo? Perguntou Ana, antevendo as consequências daquela atitude. Procurarei cientificá-lo da minha resolução. Mas, se Públio esquivar-se ainda uma vez a minha presença para um entendimento mais íntimo, porque como ele está evitando ela, né? Ele não está dando trela, está respondendo curtamente. E ela falou: eu vou tentar avisar ele que eu tenho essa intenção. E se por um acaso não for possível, porque ele não permitir ou fugir, irei mesmo sem ouvi-lo, com respeito ao assunto. Vestirei os trajes humildes desta região de criatura simples, irei a Cafarnaum, hospedando-me com os teus parentes. Nas horas necessárias e no momento das práticas, quero ouvir a palavra do Messias, de coração contrito e alma compadecida pelos infortúnios dos meus semelhantes. Sinto-me profundamente insulada nestes últimos dias e tenho necessidade de conforto espiritual para o meu coração combalido nas provas ásperas. Senhora, Deus abençoe os vossos bons propósitos. Em Cafarnaum, os meus parentes são muito pobres e muito humildes, mas vossa figura está ali no santuário da gratidão de todos, bastando uma palavra vossa para que se ponham à vossa disposição como escravos. Para mim não existe fortuna que se iguale a essa, da paz e do sentimento. Então a Lívia, terminando a conversa, né, falando justamente que, mais uma vez, tirando essa questão da posição que ela ocupa, né, na sociedade. Assim, a fortuna maior que a gente pode ter é a paz e o sentimento puro, né?
Não procurarei o profeta para solicitar-lhe atenções especiais, porque basta a sua caridade no caso de minha filha, hoje sadia e forte, graças à sua piedade de justo, mas tão somente para buscar conforto ao meu coração dilacerado. Olha que interessante isso que a Lívia ainda. Quem é que numa situação como a dela não iria para pedir pelo filho? Ela falou assim: não, eu já sou muito grata a ele pelo que ele fez para minha filha. Eu estou indo não para pedir nada, atenção especial mais uma vez para mim, para minha família. Eu só estou indo para buscar um conforto para o meu coração, que dói. Presinto que, em lhe ouvindo as exortações carinhosas e amigas, alcançarei energias novas para enfrentar as provações mais amargas e rudes. Sei que ele me conhecerá nos trajes pobres da Galileia. Todavia, na sua intuição divinatória, compreenderá que, dentro do peito da romana, pulsa um coração amargurado e infeliz. Olha a fé, a convicção que a Lívia tem, até de imaginar que ele vai reconhecer ela, vai reconhecer o íntimo dela. Olha o tamanho da confiança que a Lívia tem sem conhecer ele, Jesus de perto, né? E as duas combinaram então ir juntas à cidade na tarde do primeiro sábado. Embalde, procurou Lívia uma oportunidade para solicitar a ambicionada permissão do marido, a favor da sua pretensão. Inúmeras vezes buscou improficuamente sondar o espírito de Públio, cuja frieza lhe afugentava a coragem para a necessária consulta. Ela, porém, havia resolvido procurar o mestre de qualquer maneira. Abandonada numa região em que somente o marido podia compreendê-la integralmente, dentro da sua esfera de educação, e rudemente provada nas fibras mais sensíveis da sua alma feminina, de esposa e de mãe, a pobre senhora assim deliberou em pleno assentimento da sua consciência honesta e pura. Então, mesmo sem ter conseguido falar com o marido, ela foi em paz, resoluta, de que era a coisa que ela deveria fazer. Talhou uma roupa nova, de conformidade com os usos galileus, de maneira a não se fazer notada na multidão comum nas prédicas do lago. E cientificando o comênio da necessidade que tinha de sair naquele dia, a fim de que o marido fosse avisado à hora do jantar, dirigiu-se na data previamente determinada pelos caminhos que já conhecemos em companhia da serva de confiança. Então, mesmo sem ter ido com a aprovação do marido, sem a ciência, né, do marido, ela pediu para que o criado dela, né, avisasse na hora do jantar que ela estava ausente porque ela tinha saído, né, para fazer isso. Na residência humilde de pescadores, onde se abrigavam os familiares de Ana, Lívia sentiu-se envolvida em radiosas vibrações de serenidade, amiga e doce. Era como se o seu coração desalentado encontrasse uma claridade nova naquele ambiente de pobreza, de humildade e de ternura. Então, olha, mesmo ainda sem encontrar Jesus, né? Só no ambiente santificado, iluminado, né? Mesmo na pobreza, ela já sentiu um alívio, né, para o próprio coração. A figura patriarcal do velho Simeão de Samaria, porém, destacava-se a seus olhos entre todos os que a receberam com as mais elevadas demonstrações de carinhosa bondade. Então, tem duas pessoas diferentes, né, nessa história, só para a gente não confundir. Simão é Simão Pedro, o Simão que geralmente traz Jesus para poder falar, né, nesses momentos. Simeão é o tio da Ana, que era morador na Samaria e que tinha vindo para agradecer Jesus, porque Jesus tinha beneficiado ele. Então, na casa, né, do velho Simeão, que ela estava sendo extremamente bem recebida. E do seu olhar profundo,
e das cãs veneráveis, quer dizer, dos cabelos brancos veneráveis, emanavam as doces irradiações da maravilhosa simplicidade do antigo povo hebreu. E a sua palavra, ungida de fé, sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis quando narrava as ações prodigiosas do Messias de Nazaré. Lívia, acolhida por todos com simpatia franca, parecia devassar um mundo novo, até então desconhecido na sua existência. Confortava-lhe sobremaneira a expressão de sinceridade e candura daquela vida simples e humilde, sem atavios nem artifícios sociais, mas também sem preconceitos nem fingimentos perniciosos. Quando eu leio isso daqui, né, mostrando a simplicidade material e que muitos podem não acreditar que seja assim, mas que é a descrição e a realidade, às vezes mostrando a grandeza espiritual, a luminosidade espiritual de um ambiente, de uma casa mesmo, de família, ou de um centro, uma casa de oração, seja espírita ou não. Então, qualquer que seja o ambiente material, ele não necessariamente condiz com o ambiente espiritual e de luz. Pode ser singelo, e na maioria das vezes assim é. Simples do ponto de vista material, mas grandioso do ponto de vista espiritual. E é isso que a Lívia está dizendo que ela está sentindo. Ela mora nas melhores habitações da época. Mas é ali que ela está sentindo a paz, a vibração boa, né? E isso também me faz lembrar aquele momento do livro Paulo Estevão, quando Paulo, logo depois que ele é convertido em Damasco, né, quando Jesus aparece para ele, ele fica cego, e Ananias leva ele para aquela primeira a casa de orações cristãs, onde ele descreve exatamente isso. Na simplicidade daquele povo, ele sentiu uma fraternidade, um amor que ele nunca tinha sentido na vida dele. Então, aqui, só para a gente ir tentando, né, associar uma coisa a outra, para que a gente vá tendo cada vez mais, né, a confirmação dessas verdades, né? E aí, então, nesse ambiente, nessa casa, à espera, à tardinha, confundida com os pobres e os doentes que iam receber as bênçãos do Senhor, vamos encontrá-la de coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do mestre, uma palavra de amor e consolação. Imagine o que é poder esperar para encontrar Jesus. Eu acho que é difícil de imaginar isso. Mas ela estava lá, na casa simples ali, já vivendo algo muito bom, mas esperando algo mais sublime ainda, que era a vinda de Jesus naquele ambiente, naquele local, naquele horário, que já era costumeiro, né? Então, para que ela ouvisse, ela estava junto àquela multidão de pobres e doentes ali esperando pelo mesmo motivo. O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um reflexo de luz dourada a todas as coisas e a todos os contornos suaves da paisagem. Vocês se lembram também que é mais ou menos a mesma descrição que quando Públio foi buscar Jesus. Ele foi para Cafarnaum, esperou na beira do lago, foi num fim de tarde, com uma maravilha da natureza que chega Jesus. Imaginem que cenário, que sensação. Porque um pôr do sol que a gente presencia, a gente fala sem a presença de Jesus, mas na verdade é com, né? Mas materialmente, né, com a presença de Jesus, não dá para imaginar como que deve ser. E encrespavam-se as águas mansas do Tiberíade, ao sopro carinhoso dos favônios da tarde, que se impregnavam do perfume das flores e das árvores. Brisas frescas eliminavam o calor ambiente
espalhando sensações agradáveis de vida livre no seio robusto e farto da natureza. Então é nesse contexto que ela está ali na expectativa, esperando a chegada de Jesus. E lembrando, né, o nome do capítulo, vou voltar aqui, ó. As pregações do Tiberíade. Então agora é Lívia que está às beiras do Tiberíade esperando Jesus para ouvir suas pregações. E eu vou ler só mais um parágrafo e aí a expectativa vai ficar por aqui hoje. Afinal, todos os olhares se dirigiam para um ponto escuro que se desenhava no espelho cristalino das águas, muito ao longe, no horizonte. Então, imagina a expectativa, imagina você vendo aí apontar um barquinho, um pontinho escuro ainda, só um ponto, que apareceu no espelho da água e que começava a se aproximar. Era a barca de Simão, que trazia o mestre para as dissertações costumeiras. Um sorriso de ansiedade e de esperança clareou então todos aqueles semblantes que o aguardavam, no desconforto de seus sofrimentos. Lívia reparou aquela turba que, por sua vez, também lhe notara a estranha presença. Operários humildes, pescadores rudes, mães numerosas, em cujos rostos macerados se podiam ler as histórias amargas as histórias amargas dos incríveis padecimentos, criaturas da plebe anônima e sofredora, mulheres adúlteras, publicanos gozadores da vida, enfermos desesperados e crianças numerosas, que traziam consigo os estigmas do mais doloroso desamparo. Então, olha isso. A multidão e Jesus aponta. E aqui, ó, Jesus chega, né? Conservava-se Lívia ao lado do velho Simeão, cuja expressão fisionômica de firmeza e doçura inspirava o mais profundo respeito aos que se lhe aproximavam. E quantos lhes notavam o delicado perfil romano, enfiada na simplicidade do traje galileu, presumiam na sua figura alguma jovem de Samaria da Judéia, que tivesse vindo igualmente de longe atraída pela fama do mestre, do Messias. E aí a barca de Simão acostara brandamente à margem, ensejando a que o mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas lições divinas. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros. Então, olhem como as descrições, os quadros de Jesus com o cabelo na altura dos ombros, é verdadeiro. Né? Porque as pessoas falam, mas puxa, mas como que sabem? Né? Por que descrevem assim? Primeiro porque era o costume de uma pessoa que vivia na Galileia. E aqui, sendo esse um livro, né, psicografado com informações do mundo espiritual de alguém que presenciou essa existência, né, nessa existência, o que está sendo descrito aqui, aí a gente sabe que é exatamente o que acontecia, né? Então, olha isso, ó. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros à moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. É assim que então Jesus chega para todos ali. Só que agora, por hoje, nós vamos parar por aqui, porque a gente não vai, a gente chegou no meio do capítulo e aí agora, quando Jesus vai começar, pelo menos, a fala dele, né, o que ele tem para dizer para aquela multidão, o encontro dele com Lívia, né, o que é que se dá nesse encontro, o que é que ela sente nesse encontro, aí vai ficar para o domingo que vem, certo? Certinho. Eu não sei se tem algum comentário a mais que vocês queiram fazer, ou alguma dúvida, alguma pergunta. Nenhum comentar. Então tá joia. Então semana que vem a gente vai ver mais uma vez, né, a descrição de um contato de alguém com Jesus, agora a Lívia, né, e o Simeão, que é o tio da Ana. Então,
agradecemos a Deus mais uma vez pela nossa oportunidade juntos aqui, né? E uma ótima semana para todos. Até a semana que vem. Que assim seja. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Gandolfo.